Olá pessoal, hoje estarei ensinando, compartilhando com vocês essa maneira de vigiar as edições no OpenStreetMap. Isso é bastante importante para a gente evitar que se apaguem dados importantes do projeto e isso passe despercebido. Então, do que você irá precisar? Você irá precisar do programa RSS-OL, mais um arquivo que tem as regiões de todo o país que eu estarei passando em um link na descrição. Pois bem, para baixar o RSS-OL, você vai em rssol.org. Neste site você poderá fazer o download. Lá em cima está disponível o download para o Windows. Eu não sei se esse é o padrão ou é porque eu uso o Windows que está aparecendo ali em cima. Mas se você usa outros sistemas operacionais, ali embaixo tem para Windows, para Mac e para Linux as versões. Bom, você irá fazer o download deste programa e deverá instalar. Eu não vou ensinar a instalar porque eu acho que isso é uma operação básica. Fica a cargo de vocês. Uma vez instalado o programa, você vai lá no menu Ficheiro, Importar, e você irá procurar o arquivo que você baixou da descrição abaixo, da descrição do vídeo aqui embaixo. Você procura o arquivo onde você salvou no seu computador, seleciona ele, abre, então clica em seguinte, clica em selecionar todos, seguinte, importar diretamente, seguinte, importar etiquetas, importar preferências, terminar. Vai dizer que as suas preferências serão substituídas. Clica em continuar, ou seja, sim, e terminar. Irá perguntar se você quer reiniciar o RSS-OL. Você clica em reiniciado então o programa, que a princípio ele fará automaticamente. Você irá clicar no botão atualizar todos. E então todos os RSS estarão procurando as novidades, ou seja, as edições, as novas notas, entre outras informações. Passado cerca de 5 minutos depois, atualizou todas as entradas. Pois bem, você pode então navegar pelas novidades. Nesta primeira atualização, veio mais de 7.500 novas entradas. Então, isso é porque essas novidades devem ser, às vezes, até de mais de meses atrás. Por isso que veio tantas nessa primeira atualização. No primeiro lá em cima você tem o Google News sobre OpenStreetMap. Esse Google News sobre OpenStreetMap nada mais é que uma busca no Google News pela palavra OpenStreetMap. Aí então você tem várias novidades sobre o OpenStreetMap em notícias pelo mundo afora. Eu vou deixar então para que você veja se tem alguma do seu interesse. Depois tem o fórum PTBR, que nada mais é que o fórum do OpenStreetMap na versão português brasileiro. Tem as últimas novidades, os últimos assuntos, então, ali que foram abordados. Tem poucas rodovias classificadas como trunk, seria CEP automaticamente, e assim por diante.
Depois você tem as novas entradas do diário. Eu decidi colocar todos os idiomas porque raramente existe alguma no português brasileiro e nem tão frequentemente assim no mundo inteiro. Então depois vem as notas abertas. Essas notas abertas, notas fechadas, novos mapeadores, contribuições pelo ID, contribuições pelo JOSM e contribuições pelo Potlet, nada mais são que filtros do OpenStreetMap Brasil ao vivo. Se você for em notas abertas, você tem as novas notas abertas no Brasil. Vamos ver essa primeira nota. Você tem ali uma nova nota, próximo à BR-265, em Lavras, Minas Gerais, que só tem um F. Vamos ver o que mais. É só um F. Alguns usuários talvez testando alguma coisa. Vamos ver alguma outra. Esse sim, ó. Esse aqui é algo aparentemente sério. Nova nota, próximo ao tal local lá em Florianópolis. Daí tem o comentário: estranha rota de ônibus 360, conferir. Ou seja, esse usuário, Adriano JBR, ele criou esse comentário ou para ele mesmo poder editar depois, ou para outro usuário. Tem então as notas fechadas. Também a última pelo Adriano JBR. Ele fechou a nota e fez o comentário. Você tem as notas fechadas, as notas resolvidas. Você também tem os novos mapeadores, ou seja, novos mapeadores que entraram nesse nosso time no OpenStreetMap Brasil. Você tem um novo contribuidor, o mais recente ali, o Magnus Lima. Você vai clicar sobre o Magnus Lima e vai ter o nome do contribuidor, desencontrar mapeador, registro e outras informações. Tem a primeira edição. Você pode clicar na primeira edição para ver o que ele fez em sua primeira edição, e também tem como ele contribui para o OpenStreetMap. Você pode clicar lá e abrir no navegador. Bom, você tem aqui a primeira edição desse Magnus Lima, há 2 horas. Vamos ver a edição dele. Ele fez a primeira versão da Igreja Matriz de Santana. Daí você vai lá verificar se ele fez certo. Você pode também, como ele é um novo mapeador, ir lá dar as boas-vindas para ele e assim por diante. Aparentemente ele fez certo, mas nem tanto. Ele colocou a construção do tipo igreja, mas isso não é o principal. O principal para ser o objeto ser caracterizado como igreja tem que ser Amenity Place of Worship. Bom, e quanto ele contribui não tem ainda porque ele começou hoje. Bom, vamos ver lá. Seguindo adiante, tem um filtro por aqueles que contribuem pelo ID, pelos que contribuem pelo JOSM, pelos que contribuem pelo Potlet. E então lá embaixo tem uma pasta chamada OpenStreetMap Brasil ao vivo. Se você clicar para expandir, você verá que tem de todos os estados. Por exemplo, eu vou aqui no Rio Grande do Sul, onde eu edito. Que eu edito, faço a maior parte das minhas edições. Tem então as regiões dentro do Rio Grande do Sul. Por que eu fui separando assim? Porque as áreas vigiadas, por exemplo, de todo o país, tem eu acho que algumas situações como notas e outras informações que ela não compila de todo o país. Ela não dá esse suporte, por isso que tive que quebrar em várias áreas. No Rio Grande do Sul eu então quebrei em mesorregiões. Daí eu vou achar a mesorregião aonde eu edito. Se não me engano é Centro-Ocidental. Tem notas e quem fez o quê. E novos mapeadores. Por exemplo, notas. Eu vou ali em notas. Bom, notas
eu e o usuário Portal Aventura, eu, o usuário santamariense, e o Portal Aventura que mais criamos e comentamos notas aqui na região. Por exemplo, tem a última nota que eu comentei ali, que eu anotei, usando o Osmant, uma numeração de casa, que depois, na hora de fazer a edição no mapa, eu vi que já constava. Tem também quem fez o quê. Por exemplo, ali, a última edição que eu acabei de fazer, estava fazendo antes, eu estava delimitando setores censitários em Urlândia. Urlândia é um bairro aqui de Santa Maria. Cliquei sobre essa edição e então eu tenho lá user santamariense, blá 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 blá. Lá por último tem o show it in ou root it ou em a chave. Bom, esse nada mais é que mostrar a edição no who did it ou no a chave. Eu vou mostrar para você a diferença. Se você for no who did it, ele irá mostrar uns quadradinhos. Eu pessoalmente não acho interessante o who did it, porque ele não mostra de fato o que foi modificado. Eu pessoalmente, eu gosto desse a chave. Eu não sei como é que se fala, mas é esse a chave aqui, ó. Essa é a edição que eu fiz quando estava delimitando os setores censitários nessa região. Se você pegar ali, ó, tem todas as modificações que eu fiz. Lá embaixo tem a legenda, ó. Tem o que foi criado, deletado, modificado com nova geometria, modificado com velha geometria, nó com tags e nó sem tags. Por exemplo, se eu pegar essa rua aqui, ó, tá dizendo que eu criei um caminho. Sim, é claro, não é que na verdade eu criei esse caminho já existia. Como eu quebrei o objeto, ele criou um novo. Como eu quebrei o objeto, ele criou um novo. Vamos ver alguma outra. O que eu fiz aqui, ó. Vamos aproximar aqui. Você está vendo esta linha vermelha? Essa linha vermelha é porque eu fiz a modificação do alinhamento dessa ruazinha de serviço. Ela foi realinhada. Ela foi realinhada para o novo local. A mesma coisa aqui nesse prédio, o contorno do prédio. Você percebe que tem a linha vermelha e a linha verde. A linha vermelha era o alinhamento que tinha antes. A linha verde é o alinhamento que tem agora. Voltando lá para as edições, por exemplo, tem esse usuário Gilmar Parreira. Ele faz várias edições aqui na região, muito bom o usuário. Eu contactei ele, não tive retorno. Mas seria interessante se eu conseguisse falar com ele, às vezes fazer algum evento aqui na região, coisa assim. Bom, vamos ver a última edição desse usuário Gilmar Parreira. Clico nele, na edição dele, e clico em a chave. Vamos abrir a edição desse usuário. Vamos ver o que ele fez nessa sua última edição. Ele adicionou uma escola. Se eu clicar sobre o quadradinho, vamos deixar carregar primeiramente. Se eu clicar na borda do quadradinho, tem o número do conjunto de modificações, tem o editor que ele usou, tem outras informações ali também. Se eu clicar no contorno da escola, eu vou ver que a versão 1, ou seja, esse usuário, ele acabou de adicionar uma escola ao mapa. Uma coisa que é interessante de mostrar aqui é, voltando para a edição que eu tinha feito, porque nessa edição eu fiz minhas principais edições foram em relações. Para mostrar relações, você marca relações ali e clica em carregar. Então, a princípio, está carregando as relações. Relações que eu me refiro é nó, linha e relação. É a relação que eu queria que mostrasse no mapa para você ver. Se você marcar relações e botar em carregar,
ele irá mostrar, ou deverá mostrar, os limites das relações, relações que eu fiz, quais as relações que eu editei neste mapa, nessa região do mapa do OpenStreetMap. Bom, acho que não está cooperando muito comigo neste momento, talvez a internet. Vamos deixar assim. Seguindo adiante, depois, lá por último, tem os novos mapeadores, que na região aqui onde edito, infelizmente, não é muito raro alguém chegar para mapear. E às vezes, quando chega alguém para mapear, faz pequena modificação e vai embora. Não é todo mundo que gosta dessa área de mapeamento. Só voltando ao assunto, carregou as relações que eu queria mostrar. Por exemplo, aqui, ó, se eu clicar nessa relação, ó, vai mostrar ali relação criada, número de relação, as tags que eu coloquei e etc. Mostra as tags da relação. Por isso que eu acho bastante interessante esse a chave. Você também pode usar a chave para visualizar conjunto de alterações específicas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá nas suas edições, você pode ir lá no seu histórico de edições no OpenStreetMap e pegar alguma edição que você fez. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui, deixa eu ver. Esse aqui, vou pegar esse conjunto de edições, adicionado Casaril em algumas ruas em Camobi. Camobi é um bairro aqui de Santa Maria. Tá, eu pego então lá o número, o ID do conjunto de alterações, copio, vou lá nesse a chave aqui, ó, e apenas modifico lá no endereço lá em cima, onde diz change set igual, mudo a numeração ali em cima e boto em carregar. Vamos esperar carregar. E então carregou as modificações que eu fiz. Por exemplo aqui, ó, vamos ver. Esse verde aqui, ó, se eu botar em cima ou clicar, ó, modifiquei a geometria. Não só modifiquei a geometria, como você pode perceber que eu adicionei algumas tags. Na verdade, que eu fui recolher numeração de casas dessa região. Vamos clicar aqui para permanecer. Eu adicionei o número de casa, o CEP, o nome da rua, a cor da casa, o número de andares, o material da casa, a cor do telhado, o material do telhado e o formato do telhado. E a fonte da onde que eu fiz a edição, que no caso foi uma ida a campo. Tem também aqui esse alinhamento da rua. Perceba que aqui está vermelho e aqui está verde. Aqui, esse vermelho é a antiga geometria. Eu apenas modifiquei o alinhamento da rua. A rua antes estava marcada próxima a essa casa, só que pela imagem satélite eu cheguei à conclusão que ela só chega a este ponto. Daí eu modifiquei a geometria da casa. Vamos ver o que mais. Nesse azul, vamos ver, eu modifiquei o caminho. De certo, eu realinhei. Vamos ver o que é o azul mesmo, conferindo aqui. Quando é azul, que modificou apenas as tags. Ou seja, era uma construção e eu modifiquei como sendo uma casa. E fiz todas as outras edições, as outras tags que eu adicionei nessa ida a campo. Se você quiser personalizar a sua área de vigilância, o OpenStreetMap, vou dar esta última dica. Vai ter na descrição um link do site. Você deverá selecionar uma área que você tem interesse. Primeiro você procura a área, por exemplo, Rio Grande do Sul. Procurar.
Daí vai dar várias opções ali. Bom, aqui selecionou uma área no Rio Grande do Sul. Se você quiser, você pode mover a caixa para selecionar a área que você quiser. Por exemplo, deixar aqui. Clique em Continue, continuar. Feito isso, você terá lá vários tipos de RSS para vigiar. OSM Notes, que é para novas notas. Who Did It, para quem fez o quê. Que eu pessoalmente prefiro a chave. E o Newest OSM, que novos contribuidores no OpenStreetMap. Por exemplo, OSM Notes, olha só o que acontece. O tamanho máximo da caixa é 25, ou seja, para novas notas de usuários, fechados, etc., a área é grande demais. Então, vamos ver, por exemplo, aqui este último. Novos contribuidores, ele consegue achar. E no Who Did It, também eu acho que não tem problema. Não sei, esperar carregar um pouquinho, vamos ver o que acontece. Acho que não está cooperando muito. Bom, vamos selecionar uma área pequena, digamos algum município. Start Over, vamos procurar algum município ali. Vamos ver, por exemplo, São Paulo. São Paulo SP. Pesquisei. São Paulo, microrregião de São Paulo, RMSP, é aqui. Bom, aqui selecionou uma área referente ao município de São Paulo. É claro, como é um quadrado, ele pega o município de São Paulo, mais algumas áreas de municípios vizinhos. Clico em continuar. Bom, vamos testar se essa área ela funciona. Aqui, ó, novos mapeadores. Ele criou os RSS. Esses links aqui, ó, nada mais são que os RSS. Por exemplo, tá, feito isso, como você deve prosseguir? Por exemplo, eu clico, por exemplo, OSM Notes, botão direito, copiar o endereço do link, vou lá no RSS On, vou em ficheiro, novo, fonte RSS. Criar uma fonte RSS fornecendo o endereço seguinte, o nome, por exemplo, novas notas em São Paulo. São Paulo, SP. Vou onde é que eu desejo colocar essas informações e clico em terminar. Então o programa já irá fazer a atualização desta área. Novas notas em São Paulo, SP. Está atualizando, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou comentar uma situação com vocês. Por exemplo, aqui, no Who Did It, só tem para o Who Did It. Ou seja, o achave, esse site aqui, ele não gera para o achave. Como é que você vai fazer, então, a atualização para o achave? Você vai lá, por exemplo, em qualquer pasta do OpenStreetMap Brasil ao vivo, por exemplo, Alagoas aqui. Quem fez o quê? Botão direito, copiar endereço. Vamos lá para o navegador. Vou mostrar para você. Está aqui. Perceba a diferença. Ó. A diferença está apenas no endereço. O endereço, ou seja, se você vier ali nesse que foi gerado e colar o começo zeveric.sm.rumble.ru barra não sei o que, modificar apenas o início, você terá o RSS modificado para que apareça também esse a chave, que ele é muito interessante, o melhor que eu pessoalmente conheço. Mesma coisa, copiou o endereço, vai no RSS On. Vamos parar aqui.
vai no RSSO, vai em ficheiro, novo, fonte RSS, o link já vai estar ali, porque foi a última coisa que você copiou. Seguinte, vamos colocar ali edições SP, terminar, e então vou ter as últimas edições em São Paulo. As novas notas, ó, em relação às notas, em São Paulo, dia 23 de dezembro, o último relato. Daí tem um relato em inglês ali. Até alguém tem alguma dúvida sobre roteamento, coisa assim. Bom, eu não conheço a região, não vou dar palpite. Vamos ver, edições SP, está atualizando edições SP, ou está tentando atualizar. Bom, não está cooperando muito para fazer o vídeo, não vou alongar o vídeo, não atualizou, mas a princípio, mudando aquele início do endereço, ele irá mostrar ou a chave, porque é outro servidor afinal de contas, e você acabou de personalizar a sua área para vigiar. Pessoal, aqui atualizou. Vamos ver, por exemplo, na última edição, o usuário Pato Dias fez uma modificação no mapa. Está ali, ó, a chave. Vamos ver o que ele modificou. Pessoal, e isso é bastante importante. Vamos vigiar áreas no mapa por vários motivos. É importante saber usuários novos para dar boas-vindas, dar dicas de edições, dizer o que é ou não para fazer em relação muitas vezes a fontes que não pode usar os mapas do Google para atualizar o Map e essas coisas afim. Ou mesmo edições que o usuário fez mal feita, mas fez sem querer. E que muitas vezes você irá perceber muitos anos à frente, ou muitos meses à frente, apenas olhando no mapa ou editando. Por exemplo, esse Pato Dias, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Verde, ele modificou a geometria de algumas ruas. As principais edições desse Pato Dias aqui, que ele modificou a geometria de algumas ruas. Vamos ver, esse amarelo é uma linha que ele criou, uma rua residencial. Esse vermelho, ele modificou uma geometria, ou seja, aonde estava esse vermelho, ele realinhou para onde está esse verde. Uma coisa importante que tem que ser dito é com que frequência atualizar esse programa. Atualizar os RSS por meio deste programa. Eu sugiro uma atualização diária. É importante uma atualização diária, até porque quando você for ver o que modificaram, para você não se deparar com várias edições e, por exemplo, ter que analisar várias edições. Se você atualizar todos os dias, está ótimo. Então acho que é isso, pessoal. Não tenho mais nada que falar pelo momento. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não sei de tudo, são coisas que eu fui aprendendo durante o ano e pesquisando e percebendo que os outros usuários fazem em relação a edições do mapa, coisa assim que eu gosto de compartilhar com vocês. Até a próxima.